Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você. Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer. Vamos falar hoje sobre, deixa eu deixar isso aqui, ó. Relacionamento tóxico. Será que tu está num? O que é um relacionamento tóxico? Do que se alimenta um relacionamento tóxico? Por que que se envolve num relacionamento tóxico? Ou como sair de um relacionamento tóxico? Ou que diabo lá seja isso. Vamos lá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá quando é que tu está ouvindo isso aqui. E provavelmente eu lamento muito que tu estejas num relacionamento tóxico e por isso tu caiu nesse vídeo onde nós vamos falar sobre isso. Que diabos é um relacionamento tóxico, Diego? Não sei. Sou de outra geração. Não gosto dessa palavra. O que é isso? Bom, relacionamento tóxico a gente pode praticamente perceber ele como um relacionamento pautado em padrões destrutivos, em padrões de controle, de manipulação, de insegurança, de controle emocional, né? Onde a pessoa ela se sente ali de algum modo envenenada pela presença do outro, né? Talvez seja por isso que a gente vai usar essa palavra de tóxico aqui, né? O que é um relacionamento tóxico? É isso. Aí vamos misturar questão de narcisismo, etc e tal. E eu vejo muito isso, né? Ou seja, quando a gente vai fazer, sei lá, uma anamnese de uma pessoa que talvez esteja num relacionamento, alguma coisa, e vem para terapia em função disso, é muito comum a gente ouvir esse papo, né? Tipo assim, caramba, eu tô aqui na terapia porque eu tô num relacionamento tóxico. Eu tô aqui na terapia porque, sei lá, tá complicado aqui. Mas o que é, afinal de contas, um relacionamento tóxico e por quê? Ou seja, vamos lá. Ninguém entra num relacionamento tóxico a não ser que seja uma coisa coercitiva, né? Sei lá, caraca, eu te sequestrei e usei de força abrupta para te manter aqui, usei de meios ilegais, sei lá, para te manter nessa situação, nesse relacionamento. Em geral não é, né? Sei lá, infelizmente às vezes vai ter criança no meio, mas isso também não fere a liberdade humana. Mas, vamos lá. O que geralmente eu vejo quando a gente ouve esse papo de relacionamento tóxico? Quando a gente olha para uma abordagem assim mais aristotélico, se a gente vai entender o movimento humano, eu já falei em outros vídeos aqui, todo movimento humano ele é um movimento de amor. Como assim de amor? Ele busca a união com um determinado bem. E a pergunta que fica sempre quando se está num relacionamento tóxico ou alguma parada desse gênero é: o que eu encontro aqui? Que tipo de bem que eu encontro nesse relacionamento que eu... Percebe? É muito uma questão de responsabilidade, né? Tem que trazer para si. Que tipo de bem eu encontro nesse relacionamento que eu valorizo mais do que a minha dignidade? E aqui, dignidade humana mesmo, assim, né? Assim, caraca, poxa, sei lá, cadê teu pai, cadê tua mãe, entendeu? Caramba, teve uma família, alguém cuidou de ti e tal, tu tá aqui te sujeitando a essa situação, por quê? Quase sempre é uma questão afetiva, né? Não, porque se eu não encontrar, então aqui, ainda que seja um relacionamento tóxico essa pessoa, ela me dá uma validação, ela me dá alguma coisa de afeto, ela me dá, né? Sei lá, prazer aqui, sexual, sei lá, né? E aí, a gente percebe isso, então. O que é esse bem aparente? Essa é a primeira pergunta. Se está num relacionamento tóxico, o que é esse bem aparente que tu abre mão de outras coisas tão importante quanto, ou até mais, e por isso que tu te sente constantemente fazendo um mau negócio? Porque é isso, né? A ideia de um relacionamento tóxico é isso. Caraca, tô fazendo um mau negócio, cara. Não tô... Por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô achando... E aí eu preciso, de algum modo, ao invés de perceber a minha sombra aqui, de perceber essa minha carência, de me fazer humilde, ou talvez de perceber o quão fraco eu sou, ou até mesmo eu mesmo sendo um narcisista, eu acabo jogando para o outro, eu acabo projetando no outro a tirania que ele exerce sobre mim, quando na verdade é uma tirania dos meus próprios afetos sobre a minha própria dignidade. Claro, é mais fácil, né? Porque se eu jogo para o outro e eu digo que o relacionamento é tóxico por causa do outro, eu não preciso tomar nenhum tipo de atitude, né? Mas isso é muito arriscado, né? A gente não acabar assumindo a responsabilidade sobre as coisas que... Claro, tem aquilo que nos acontece, mas eu não assumir a responsabilidade sobre aquilo que eu faço perante o que me acontece. Caramba, é um grande risco, né?
Eu tô olhando aqui pro lado porque hoje eu anotei alguma coisa aqui no monitor do lado, né? E, e é isso que a gente pode perceber, ou seja, o que muitos acabam chamando de tóxico, o que revela aquilo ali, né? Esse relacionamento tóxico, ele pode ser simplesmente um chamado à maturidade. Como assim um chamado à maturidade? Porque esse relacionamento, de repente, ele joga uma luz sobre o teu verdadeiro caráter. Ele joga uma luz sobre o que tu realmente coloca como sentido da tua vida, o que realmente tu busca. Dizes-me o que tu amas e eu te direis quem és, né? E às vezes tu percebe que o que tu está colocando no teu coração, aquilo que tu ama, é uma coisa muito ridícula. É um certo desejo de aprovação, um certo afetinho ali, um abracinho, um prazer, um olhar, um sorriso. Claro, é muito lamentável, muito triste, né? Uma pessoa humana, adulta, capaz de tantas coisas boas, ficar mendigando ali, quase de algum modo se prostituindo por causa de migalha, né? Isso é triste no final das contas. Por isso que esse termo relacionamento tóxico, ele me causa uma certa gastura. Eu digo assim, caramba, como assim, cara? Relacionamento tóxico. Sai disso aí, cara. Sei lá, termina, não termina, dá jeito. Olha pra ti, né? E aí a gente acaba percebendo que a gente percebe que, na verdade, esse é que nem quando a gente fala de narcisismo, né? Nossa, fulano é narcisista. Minha mãe, meu pai é narcisista e não sei o quê. Olha, quando a gente vê essa questão de narcisismo, de um transtorno de personalidade narcisista, o narcisista, na verdade, ele é uma pessoa muito frágil. E aquelas pessoas que se afetam pelo narcisista, na verdade, eles são tão narcisista quanto também. E tão fracos quanto. Por quê? Porque são pessoas que são moldadas pelo afeto. Ou seja, o narcisista, ele quer muita atenção, ele quer o aplauso, ele quer... Ah, Diego, mas é que às vezes a gente é obrigado a conviver com uma pessoa assim. Não. Não é obrigado. Como assim obrigado? Como assim? São circunstâncias muito específicas que eu tampouco consigo imaginar direito o que classificaria estar obrigado a se relacionar com alguém. Porque eu acho que esse é um dos princípios de um relacionamento, né? Ou seja, de qualquer tipo. A liberdade. Eu me relaciono contigo porque eu escolho me relacionar contigo. E tem algo ali, né? E às vezes esse parceiro tóxico, esse parceiro narcisista, ele é só um espelho que mostra o quão miserável eu estou, melhor dizendo, naquele momento. E porque eu não consigo lidar com essa miséria, eu acabo de algum modo jogando pro outro, né? Porque ele me cutuca, ele me incomoda. A purificação desse relacionamento tóxico, a purificação desse drama, na verdade ele passa por um processo de purificação própria e pessoal, né? Essa é a função. Esse é o resultado, a solução no final das contas. É uma purificação pessoal, é uma purificação dessas próprias misérias, é uma purificação de assim, caraca, amadurece, nego. Bora? Então quando a gente ouve assim, nossa, relacionamento tóxico, caramba, como é que eu saio disso, etc. Olha pra ti, caramba. Observa isso, te pergunta, ou seja, como é que é? Como é que é isso aqui? Quais as minhas misérias que estão em jogo? O que eu estou negociando aqui? Quais migalhas? O relacionamento tóxico é uma grande dimensão, é uma grande oportunidade de autoconhecimento, né? Porque se aquela pessoa é muito frágil e ela é tão carente, digamos assim, que precisa ficar se mostrando o tempo todo, precisa ficar colocando precisa expor a sua força o tempo todo, é uma pessoa muito frágil, né? Não é uma pessoa tóxica. Num mundo muito maduro e num mundo de pessoas maduras, essa pessoa tóxica acaba sozinha e ela vai ser obrigada a se confrontar consigo mesma e melhorar de vida ou vai ficar sozinha, né? Vai ficar sozinha. Porque as pessoas vão simplesmente virar as costas para ela, né? Já é, tá bom. Fica aí com tuas manias, fica aí com teus problemas, eu vou fazer aquilo que é bom. E claro, se tu te afeta muito com isso, isso aqui também já é uma denúncia da tua sombra, né? Desses aspectos. Caramba, tá bom, surta aí, caramba. Vai lá. Ai, Diego, mas às vezes são pessoas importantes que a gente ama. Etc. É, por isso mesmo. Tu vai seguir fazendo o que é o teu dever e o bem, servir aquela pessoa, mas sem se afetar, né? Ou se afeta, mas é capaz de sublimar isso, é capaz de endereçar esse sentimento, né? Como? Através de uma construção de virtudes.
É porque às vezes, inclusive, nesse relacionamento tóxico, a gente percebe que, na verdade, um deles tem coragem de ser tóxico e o outro gostaria de ser tóxico, mas porque é mais fraco do que o outro é incapaz de fazer isso. E aí tem até uma questão de inveja. Sinto muito por essas duras verdades aqui, né? Mas no final das contas é isso. Relacionamento, então, acho que relacionamento tóxico a gente consegue observar justamente como isso. Na verdade, todo relacionamento tóxico é porque ele me revela, ele é um espelho das minhas próprias misérias. E uma oportunidade de autoconhecimento, ou seja, o que tem aqui, cara? Né? O que tem aqui sobre mim que me pega tanto? Aonde que me pega isso aqui? E na medida que eu conheço isso, eu posso purificar então esses problemas e desse modo entrar por uma via de amadurecimento, de individuação, de finalmente melhorar, por vias de melhora, né? De evolução, vocês gostam também dessa palavra, né? Não há relacionamento tóxico. Existem duas pessoas inseguras, onde uma talvez é um pouco mais forte do que a outra e é capaz de exercer a sua tirania, e a outra que anseiaria por ser tirana tão quanto a outra e por isso se afeta. E se pudesse, gostaria de estar com o chicote na mão também. Isso aqui é tudo menos amor, né? Tudo menos amor. Tá bom? Um vídeo breve hoje sobre relacionamento tóxico, né? Na verdade, eu só fiz esse vídeo hoje porque eu queria usar essa máscara aqui. E aí eu achei que era uma boa ocasião pra gente conversar. Mas eu acho que tem uma mensagem bem clara aqui. Para de falar de relacionamento tóxico, tá? Se existe alguém que é tóxico, é a pessoa que fala que tá num relacionamento tóxico. Tá bom? Te inscreve no canal, é importante, tá? Curte o vídeo também, é muito importante. Te vejo no próximo. Até amanhã. Não faz nada que eu não faria. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.